Meu nome é Jorge Lacatos e eu tenho 75 anos, sou engenheiro aposentado e fiz um projeto que eu quero vender. Eu não quero vender aparelhos, somente quero vender o projeto. Então fiz um vídeo para apresentar ele para vocês. Neste vídeo vai ser dividido em 5 partes. Primeiro, o escopo do projeto, o mercado que ele atinge, a efetividade dele na desinfecção, a segurança do ultravioleta nele e um comparativo com os concorrentes. Escopo do projeto. O projeto é o projeto Sanisola. O que é o Sanisola? É um aparelho para desinfetar solas de calçados com radiação ultravioleta germicida. O objetivo é evitar a contaminação do piso em locais onde isso pode ser prejudicial à saúde. A quem se destina? Aos fabricantes de equipamentos hospitalares, é um ótimo início para empreendedores e para empresas que queiram aumentar sua linha de fabricação. As vantagens são que não requer nenhum investimento em equipamentos, a área de produção é muito pequena, não precisa de ponto comercial, é protegido por depósito de uma patente e é adequado à prevenção de Covid-19. Eu vou entregar 3 protótipos de 72 watts, um protótipo de 120 watts, a lista de componentes, lista de fornecedores, custos, tempos de montagem, manual de instrução, tabela de dosagem de ultravioleta C para destruição de micro-organismos, o registro da marca Sanisola e o domínio sanisola.com.br. Também entrego a licença total da patente e um radiômetro UVC e 3 aparelhos de concorrentes. O mercado. As pessoas andam na rua e a rua é onde tem o maior número de micro-organismos, porque é uma superfície muito grande e você pisa neles e carrega eles. E às vezes você pode carregar ele para dentro de hospitais, onde vai entrar em salas de enfermaria e essas coisas. Este é o principal mercado para ele. Tem aqui um paper de um jornal, Journal of Hospital Infection, que avalia o uso desse tipo de equipamento em hospitais. E aqui eu vou traduzir o que ele chegou à conclusão. Diz que a conclusão é que o aparelho de descontaminação faz com que se reduza a unidade formadora de colônias de organismos patogênicos da sola dos calçados, com consequente redução de colônias nos pisos, equipamentos hospitalares, móveis, camas e modelos ou bonecos de pacientes. Também serve para a indústria farmacêutica, onde você tem que estar com calçado limpo. Indústria alimentícia, a mesma coisa. Aviários e outras criações de animais, onde alguns tipos de bactérias não são permissíveis. Em tempos de Covid, você chega em casa e leva o vírus do Covid para o piso da tua casa. Claro que isso não é importante, a menos que você tenha crianças pequenas que brincam e pegam no chão, ou em escolas de crianças pequenas, lar de idosos, consultórios médicos, laboratórios de análise, por exemplo, ergométrico, onde você corre na esteira e levanta poeira e ele contamina o ar, academias de ginástica, obviamente, onde você pisa no chão e leva e depois põe a mão, lojas de calçado. Vou falar da efetividade do ultravioleta C. O primeiro conceito que precisa saber é a dosagem. Cada micro-organismo tem a dosagem de desativação dependendo da percentagem que você quer desativar.
Em geral, usa-se 99,9% deles. A dosagem é como se fosse a quantidade de energia em ultravioleta C que você precisa irradiar no micro-organismo para uma quantidade dele se destruir. A dosagem depende da potência do raio ultravioleta C naquela área onde você vai desinfetar e o tempo de permanência. Assim, mesmo que você tenha uma potência pequena, se você dar um tempo grande de exposição, ou uma potência grande e um tempo pequeno de exposição, dão na mesma. O importante é a quantidade de energia que atinge o micro-organismo seja aquele. A unidade que se usa é microjoules por centímetro quadrado. Uma coisa que precisa se notar é que a irradiação ultravioleta C, ela nem vem do Sol, porque é tudo filtrado. Então, todo ultravioleta C que existe na Terra é feito por lâmpadas ou LEDs. E ela não propaga no ar, muito mal no ar. Ela propaga pessimamente no ar. Então, a distância do emissor, que é a lâmpada, até a superfície é muito importante. Aqui dá para ver uma tabela da USRAM que dá a potência em função da distância da lâmpada. Então aqui embaixo estão até meio metro, até 50 centímetros, e aqui, por exemplo, vamos pegar uma lâmpada de 30 watts. Ela começa na superfície da lâmpada com 120 watts por metro quadrado. Aí vai caindo em 5 centímetros já está 30. Em 50 centímetros está 3. É uma curva exponencial. Então, obviamente, é muito importante a distância do emissor até a superfície. No caso da Sandisol e outros desinfetantes de calçados, de solas, a distância é muito curta. Portanto, é muito efetivo isso. No caso do Sanisola de 72 watts, no pior lugar, que é onde está o sensor do radiômetro, ele dá 1417 microwatts por centímetro quadrado. E o de 120 watts dá 50% a mais, que é 2193. As dosagens para destruir micro-organismos, eu vou dar um exemplo. Aqui tem alguns. Por exemplo, o Escherichia coli precisa de 6.600 microjoules por centímetro quadrado. O Pseudomonas aeruginosa precisa de 10,5. Staphylococcus aureus e a gripe comum, o vírus, 6.600. Então, no 72 watts, que é o modelo com menor potência, o Escherichia coli é destruído em 5 segundos, o Pseudomonas aeruginosa em 8, Staphylococcus aureus em 5 e vírus da gripe em 5. Agora vamos ao coronavírus. Durante muito tempo discutiu-se qual é a dosagem adequada para eliminar o coronavírus. E, no fim, a IUVA, que é a Associação Internacional de Ultravioleta, que reúne os fabricantes de equipamentos de ultravioleta, chegou a uma conclusão. Aqui está a conclusão. Está em inglês, mas eu vou explicar. Embora a dosagem para destruir o SARS-CoV é muito pequena, ele é um dos menores, é um dos vírus mais sensíveis ao ultravioleta C. Então, eles chegaram à conclusão que tem que aplicar entre 1.000 e 3.000 microjoules por centímetro quadrado para assegurar 99,9% de desinfecção. Isso parece grande em relação ao valor de laboratório, que é de 10 a 20 microjoules, que é muito pequenininho, mas isso se explica porque em condições reais
você tem pequenas sombras, você tem rugosidades, você tem cores, por isso que os pesquisadores estão aplicando essa dosagem de 1.000 a 3.000 microjoules por centímetro quadrado, que é o que eu vou usar. Portanto, aqui eu coloquei que o SARS-CoV-2 tem uma dosagem de destruição de 1.000 a 3.000 e no modelo de 72 watts demora 2 segundos, já que ele tem 1.400 watts por centímetro quadrado, vezes 2 segundos dá 2.800, que é mais ou menos o que está aqui. Vamos falar sobre a segurança do raio ultravioleta C. Tem algumas pessoas que têm o medo, têm paura do ultravioleta C e outras que não dão a mínima. O ultravioleta C é uma irradiação semelhante à luz comum, só que num comprimento de onda menor. Então o que acontece? Ele não penetra na pele, ele para na superfície, só que nesse ponto onde ele parou, ele descarrega toda a energia dele, então se você ficar muito perto dele por muito tempo, você vai ficar queimado. Agora, isso é um achismo. O que existe é uma norma para isso. É a International Standard, a ISO 15858, que fala sobre proteção de exposição de pessoas à radiação ultravioleta C. Ele fala um monte de coisas, mas o que interessa aqui é o seguinte: existe uma tabela que dá o tempo de exposição máximo de acordo com a potência onde você está. Então, por exemplo, se você ficar 1 segundo, você pode ficar exposto a uma potência de 6.000 microwatts por centímetro quadrado, que é uma potência absurdamente grande. Se você for ficar 10 horas, você já só pode ficar 0,17, que é mínimo, que não é quase nada. Então, eu peguei aqui e ampliei essa tabela para o ponto que interessa para o Sanisola. Então, a altura do Sanisola, com ele ligado e sem calçado, vamos dizer se ele estiver livre, a 50 centímetros ele emite 100 microwatts por centímetro quadrado. E nessa irradiação você pode permanecer com a sua pele e olhos por 1 minuto, que é bastante tempo. Eu coloquei uma etiqueta nele, limitando, orientando para que não se fique por mais de 30 segundos e no mínimo a 50 centímetros de altura. Se você for ficar mais tempo, como trocar uma lâmpada ou alguma coisa, é bom usar uma luva para não pegar na tua mão, usar óculos, qualquer óculos que proteja de ultravioleta A e B, vão proteger também por ultravioleta C. E talvez até no rosto você passar um protetor solar. O ultravioleta C propaga muito mal, então tudo é opaco a ele. Até vidro, ele não ultrapassa vidro, não ultrapassa nada. Então é muito fácil bloquear ele. Vamos fazer um comparativo do Sanisola com os concorrentes. Comprei 3 aparelhos de concorrentes que eu achei. Os 3 têm uma característica muito interessante, que é elas são feitas de chapa perfurada. Perfurada onde você vai colocar a sola do calçado. Então, as sombras não desinfetam nada. Se você não atinge o local com raio ultravioleta, não acontece nada. Então, o que acontece aqui? Nessa parte que você não tem os furos, você não tem desinfecção nenhuma. Então, a hora que você coloca o sapato encostado nele, nesses pontos, esses pontos não ficam desinfectados. Então, eu peguei e medi qual a quantidade de furos por área e as transparências deram 70% nesse primeiro,
52% no segundo e 61% no terceiro. Quer dizer, no primeiro 30% não atinge nada, no segundo 48% não atinge nada e no terceiro 39% não atinge nada. No caso do Sanisola, você pisa em cima dessas taliscas, que tem 1 milímetro de espessura e tem essas pequenas protuberâncias. Então a área que você tem o contato da sola do calçado com a chapa, o suporte do teu peso, é mínima. Então, no caso do Sanisola, a transparência, ao contrário daqueles, é de 99,95%, que é a área onde o raio ultravioleta é efetivo. Outra coisa, os tempos. Os tempos dos três são fixos. Um é 10 segundos, outro é 8, outro é 10. E aí eu medi as potências com o radiômetro nessas partes fora, não em cima no centro, mas perto próximo às bordas, onde tem sola também, e lá a radiação é menor, porque é mais longe da lâmpada, né? Então, um deu 260 microwatts por centímetro quadrado, outro deu 103, que é muito pouco, outro deu 380. Já no Sanisola, os tempos são reguláveis de 0 a 15 segundos. Também a potência é muito maior. Então, por exemplo, o da esquerda tem, que é o modelo de 72 watts, tem 1.400 microwatts por centímetro quadrado, e o da direita, que é o modelo de 120 watts, tem 2.190 microwatts por centímetro quadrado. Mesmo esse de 72 watts, que é o 1.400, já é mais do que 3 vezes mais do que o mais potente dos concorrentes. Conclusões. Nenhum dos concorrentes atinge mais do que 70% da área da sola do calçado. Portanto, eles não podem desinfetar 99% de nenhum micro-organismo, independentemente da potência. Embora nesse caso seja irrelevante, já que 30% no mínimo não é atingido, mesmo que eles atingissem toda a área, a dosagem somente permitiria que eles desinfetassem o vírus SARS-CoV-2 em 10 segundos. E nenhum atingiria 99,9% de desinfecção de bactérias e nem a maioria de outros vírus. Já o Sanisola 72 watts, com potência de 1.400 microwatts por centímetro quadrado e tempo regulável, tem dosagem suficiente para desinfetar 99,9% do SARS-CoV em 2 segundos, ou desinfetar quase todas as bactérias patogênicas e todos os vírus em 8 segundos, e em 99,95% da sola. O Sanisola 120 watts, com potência de 2.100 microwatts por centímetro quadrado, pode atingir em menos de 15 segundos a dosagem de 30.000 microjoules por centímetro quadrado, o que desinfeta 99,9% de todas as bactérias e vírus, e a grande maioria dos esporos, inclusive do tétano, que é um dos mais difíceis, sendo uma exceção a do esporo do antrax, que levaria 22 segundos. Interessante é que 2 dos concorrentes têm testes de laboratório. Um deles tem esse aqui, de um laboratório chama CQ Labor. Ele diz que ele destrói 99,9% dessas bactérias. Isso não pode acontecer, primeiro, porque ele não atinge o 100% da área, ele só atinge 70% da área. E segundo, que a potência dele, pelo tempo que ele fica ligado e você fica em cima dele, não é suficiente para dar a dosagem para destruir estas bactérias.
O outro diz que é a única que tem o laudo de eficácia com 99,99% do SARS-CoV. Isso até poderia ser verdade se ele ficasse 10 segundos e não tivesse 48% da área oculta pela chapa. Finalizando, eu queria agradecer a todos que tiveram a paciência de escutar um vídeo de 20 minutos, o que não é fácil. E espero que vocês pelo menos tenham aprendido alguma coisa sobre desinfecção ultravioleta C. Também, se alguém tiver interessado, eu me coloco à disposição para dar qualquer explicação que possa fazer, e quem for comprar, eu vou ajudar a iniciar o processo de fabricação e tudo. Eu vou ajudar muito. Muito obrigado.